alegria em nosso íntimo. Buscamos a figura excelsa de Jesus a caminhar entre o povo, iluminando aqueles que se entrecruzavam no seu caminho. Recordando que em dado momento, nosso mestre, nosso amigo, nosso orientador, dá-nos uma lição de imenso amor, do poder, do bem-querer, da fraternidade, do poder divino em cada um de nós. E escutamos Jesus a dizer: alguém me tocou. E seus discípulos rapidamente o interrogam dizendo: mas Senhor, todos se tocam. Senti sair virtude de mim. Quem me tocou? Fui eu, Senhor. E apresenta-se aquela senhora, doente de há muito tempo. E tu dizes, mestre, aquilo que nós precisamos ouvir. A tua fé te curou. Assim, Jesus, tu nos dizes, lado a lado, que o exercício da cura é nosso. Por isso aqui estamos nesta manhã, com problemas diferentes, com situações muito particulares, ou pura e simplesmente com o desejo de iluminar a mente, encontrando as respostas que necessitamos para o nosso dia a dia. Assim, Jesus, sabemos que estás conosco, pois que procuramos conhecer-te, e afiançando-nos ainda que onde 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, tu ali estarias. Nesta doce manhã, em que nos impregnamos da tua luz, desejamos rogar-te desde já, que para além de nos iluminares a nós próprios, as bênçãos, as luzes recaiam sobre nossos irmãos que mais necessitam. Conheçamos-los ou não, mas que o bem se produza, porque te buscamos com vontade firme e sincera, querido amigo. Assim iniciamos o singelo encontro desta manhã, que se realiza em teu nome. Já com tudo pronto, muito bom dia a todos. Bom dia. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Muito bem. O senhor e quem mais? Algum? É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Não. Então, já conhece? Eu já estive nesta casa, mas lá embaixo. Não me é de todo estranho, mas a gente chegou já. É verdade. É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Muito bem. Muito bem. No final estamos sempre disponíveis para alguma questão que queiram colocar, está bem? Para todos. Está bem? Para todos. Vamos começar pelas notícias? O vosso sorriso desta manhã. Vocês deixaram. As nuvens taparam um bocadinho, não foi? A minha esposa tinha dito hoje de manhã: olha que está um vento do jeito que você gosta. E gosto. Não é que eu gosto da sensação do frio, não é? Não seria assim muito comum. Gosto da sensação de higienização, a limpeza do ar. Então, ao invés de estarmos naquela perspectiva de estar a reclamar, pensamos para além disso. Pensamos nestas bênçãos que são a natureza a renovar-se. Está bem? Então, quando ouvirem dizer que eu gosto de chuva e frio, gosto pelo sentido que nos traz. Está bem? E cada um de nós pode gostar da mesma maneira. Muito bem. Vamos reforçar. Quem é que esteve na semana passada? Muito bem. Então, olhe, ficou no ar uma palavrinha mágica, não é? Os agêneres, né? Aquela coisa toda. Então, vamos continuar. Nada se faz por acaso, portanto, vamos a isto, está bem? Então, recordando
que a casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Mirem-se naquele abraço, nos sonhos, mesmo não concretizáveis ou não concretizados, mirem-se, porque o amor doa-se em qualquer momento. Não é preciso sequer a presença física, embora seja mais natural e agradável, mas não é necessário, basta a transmissão dessa emoção. Tudo aquilo que nós produzimos de emoção fica logo em nós. Eu vou fazer aqui um pequeno parênteses antes de começar. Vocês já viram que você vai começar com parênteses, né? Muitas vezes nós sentimos falta de alguém, não dissemos algo a alguém. Olha, até naquelas separações repentinas na adolescência que ninguém se lembra, né? E fica um desgaste, um problema emocional, uma tensão, quando em boa verdade o nosso dever para conosco próprios é amar. Se o amor ficou represado, ame. Feche os olhos. Sinta esta oportunidade de dialogar, mesmo no silêncio ali da nossa solidão, mas fazê-lo. Porque isso não é a questão só técnica de aliviar o coração. É que chega ao outro. Nós temos uma capacidade enorme de luz, de a transmitir. E muitas vezes ficamos com isso fechado em nós. Não é preciso. Quando nos fechamos pensando que a pessoa não escuta, ou quem amamos não recebe, aí estamos enganados. Daí entrar a questão do conhecimento e da confiança no processo. Eu posso vos garantir que funciona. É mesmo muito bom. Tá bem? Então, fica a imagem. Se a posso concretizar, tudo bem. Se não, faço à distância. Ok? Tudo bem? É muito saudável. Se forem ao médico e eles vos receitarem isto, acreditem, é um bom médico. Porque quem ama vai iluminando as suas próprias células, tá bem? Esta página aqui do que é? É do YouTube, né? Então, quem quiser ver, passar informação, rever alguma coisa, até para reclamar de alguma coisa que não tenha sido bem feita, tá bem? Receber notícias da instituição, estar a par, okay? A biblioteca, a importância do nosso estudo individual. O conjunto é sempre importante, aprendemos mais e dividimos, mas este pedido que nós fazemos, eu não queria que ficasse aquela coisa de está a pedir por pedir. Não. É mesmo importante que cada um de nós mergulhe nesses estudos. O Espírito Miramês, ele diz uma coisa interessante. Ele tem um capítulo inteiro sobre segurança mediúnica, em que ele diz: a leitura é a chave. E muitas vezes nós queremos entrar em sintonia com coisas superiores, serenar o pensamento. Nós temos leituras. Excelentes leituras que nos transportam. Tá? Então, a biblioteca está certa para estudo e para a nossa ligação também à espiritualidade. Não há dificuldade nenhuma. Carolina, cá está, não precisa se apresentar hoje. Eu dei uma folga de 6 meses para a Carolina. Tá bem? Tá bem? Muito bem. E temos aquela nossa mensagem também da semana passada a respeito dos livros. Então eu só vou ler, tá bem? Todo livro digno de apreço é agente precioso que auxilia a viver e a acertar. O livro espírita, no entanto, não apenas auxilia a viver e acertar, mas igualmente a viver para o bem de todos, o que significa acertar sempre mais na conquista do próprio bem. Se eu tenho a oportunidade de ter luz, também dividi-la é importante. Bem? E a nossa campanha das Cestas de Afeto. Só para relembrar, porque a maior parte teve na semana passada, se tiverem alguma dúvida é só dizer. Bens alimentares, não perecíveis, apoio monetário para bacalhau e outros que às vezes é necessário. E até 13 de dezembro deixar aqui na instituição e temos ali, estão ali, as senhas à disposição. As senhas servem para a orientação. O que eu compro, o que eu trago, tá bem? Fazer a nossa parte. As Cestas de Afeto distribuímos, em especial, no Natal, com questões relacionadas ao período natalino. Estamos a estudar... dúvidas sobre Cestas de Afeto? Nenhuma? Okay. Estamos a estudar a Gênese, tá bem? Nós vamos dar continuidade. Só que desta vez, nós vamos passar aqui uma série de slides, tá bem? Porque nós já passamos boa parte. Vamos para o 38. Estamos a falar de aparições.
E sabe o que é interessante? Eu vou vos dizer isto, vocês não contem para ninguém. Não contem mesmo para ninguém, tá bem? Por favor. É que eu comecei a escrever uma série de notas no YouTube a respeito do trabalho, porque eu fiquei com uma sensação de que faltou tanta coisa sobre as aparições, e eu sei que na vossa cabeça também ficou, porque eu leio pensamentos, não esquecer disto, e estou a ter a oportunidade de encerrar já, porque senão eu só poderia fazê-lo para o ano. E o que é que aconteceu quando eu estava lá no YouTube? Eu coloquei tudo direitinho, elenquei uma série delas, e quando eu vou clicar aquilo desaparece. Já estava cheio de trabalho, eu faço depois de novo. Então hoje vou poder falar em logo, tá bem? E provavelmente me esquecerei de algumas ainda, mas vocês vão me ajudar. Então, aparições. O que são aparições? Se adensa. Agora o detalhe. Para toda a gente? A materialização é para toda a gente. A aparição, há uma condensação e um ajuste próprio à capacidade da pessoa que vai receber a informação daquela aparição. Okay? É interessante, eu vou retornar com esta ideia, porque nós nem sempre nos apercebemos, vamos reforçar isto. Nós estaremos a falar de coisas que para muita gente é muito difícil perceber e prefere-se ficar assim pela superficialidade, o encantamento, mas não o aprofundamento no conceito para perceber essa relação entre nós e a espiritualidade. Porque é muito bom a gente ouvir dizer, uma aparição, é o Senhor e por aí fora. Mas espera aí, apareceu de onde? O que é que estava a fazer antes? Quem é? Porque nós temos muita ideia, até por uma questão de diversas religiões, em que se vier um espírito falar conosco, o que é que ele é? É o diabo, é um demônio, fugir. Ou seja, nós temos esses atavismos muito bem marcados na nossa vida e depois adoramos a mesma coisa. Se for favorável e toda a gente aceitar, pronto, é divino. Se não, olha, que é o demônio. É preciso. E olha, também não sei se sabem, há muito boa gente internada por questões psiquiátricas, quando na realidade está a ver o que os outros não veem. Faz lembrar aquelas pessoas, não sei se conhecerão, que nunca esquecem nada. E até dizem que é uma espécie de transtorno. Pode ser um transtorno lidar com essa informação. E eu achei interessante, isto é ipsi-verbis. A pessoa, por exemplo, está passando na rua, vê uma pessoa e 20 anos depois diz, olha, você, que eu estou a ver agora, passado 20 anos, estava na rua tal, com esta roupa assim, assim, assado. Há várias pessoas com essa característica de não esquecer nada. E então, o que eu achei interessante? Foi na entrevista, eles a dizerem assim, as pessoas acham que nós temos um problema. Nós não temos um problema, vocês é que esquecem, nós não. Agora, lidar com o não esquecimento é que pode ser mais difícil para cada um. Então, a questão da mediunidade, muitas vezes, é dizer, olha, aquela pessoa tem um problema. Ela está a ver mais do que os outros estão a ver. Agora, se eu não entendo, vira uma normalidade. Se eu não me percebo, vira um transtorno. Por isso é que aqui estamos a estudar e a conversar sobre isto. Um detalhe curioso sobre este processo é que nós estamos aqui a falar de coisas, como dizíamos no início, que a maior parte das pessoas não compreende. Mas não há problema nenhum também. Cada um de nós vai estudando e falando com esta naturalidade sobre uma aparição. Que nada mais é do que um espírito, uma pessoa como nós, no plano espiritual, que adensa a sua energia. Ei, mas como é que isto é adensar a energia? Vamos estudar. Por isso é que tem a biblioteca. Né? Por isso é que a casa tem os cursos, para nós percebermos como é que isto funciona. Então, valorizemo-nos e responsabilizemos-nos também pelos conhecimentos que nos permitem hoje falar disto com naturalidade. Tá bem? O que vamos falar não são crenças, não são achismos, são coisas que nós vemos na prática. Pelo estudo lógico, a parte teórica e também pela parte prática. Tá bem? Então vamos lá. Eu sei que alguns já leram. E isso não se faz, não é justo. Tá bem? Porque se vocês estão a ler, vocês não estão a me ouvir, né? Então lá. Sendo o mesmo o perispírito, assim nos encarnados como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, num momento de liberdade, aparecer em ponto diverso do que em repousa
em que repousa seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Foi aquilo que iniciamos na semana passada, falamos um pouco. Quando nós desencarnarmos, quando nós morrermos, fisicamente falando, chegamos do lado de lá com a mesma aparência. Tá bem? Isso no plano geral. Eu não vou entrar naqueles detalhes em que pode haver algumas diferenças, mas no padrão é assim que acontece. Okay? Na semana passada eu disse, se eu cair aqui para o lado, eu vou aparecer e ver-me na mesma condição. E eu disse que não tinha nada programado para aquele dia, certo? Acertei. Acertei, não há dúvidas, estamos cá. Então não programem, tá bem? Continuem cá. Então o que está aqui a dizer? Ora, se o perispírito do desencarnado é o mesmo do encarnado e vice-versa, né? A questão é de densidade, é uma questão de ajustar a densidade para se tornar visível a algumas pessoas. Okay? Tudo bem? Espera aí, Casimiro, eu não acredito nisso, mas a gente vai falar sobre isso. Foi esse fenômeno do qual se conhecem muitos casos autênticos que deu lugar à crença nos homens duplos. Ora, aqui já estamos a falar de os chamados agêneres, ou seja, pessoas fora do gênero comum, em que nós temos alguns exemplos. Por exemplo, escritos. Quando Pedro está preso, vem um anjo e lhe aparece na cela. Isso vocês já leram, para fora está documentado. Há muitos outros. Vou falar desse que é mais simples, que nós conhecemos do dia a dia pelos estudos. E o anjo entra e diz para Pedro, olha, vem, segue-me. E ele vai andando e vai abrindo, de forma como que automática, os portões e ele vai saindo. No final, qual era a lógica aqui? Espera aí, se Pedro tem essa liberdade, ele estava preso, devia ficar preso, né? Não vou sair assim. Mas o anjo orienta-lhe. O espírito que lhe aparece, lhe abre as portas, orienta-lhe o caminho a seguir. Ou seja, era um projeto da espiritualidade superior. Né? Ou seja, quem era essa pessoa? Era um espírito, que lá aparece como anjo, né, na literatura, mas era uma pessoa. Estava desencarnada, adensou-se de forma a encaminhar e mexer na matéria. Essa é outra questão interessante, que isto merece um estudo aprofundado. De forma simples, lembra-se, para quem estava cá, falamos da questão do piano, né? Eu vou recordar, tá bem? Porque alguns estiveram na semana passada e não se lembram do piano. Então, o espírito, em conversa com Allan Kardec, através da mediunidade, responde a Allan Kardec. Quando Allan Kardec lhe pergunta, olha, como é que você faz para tocar as teclas do piano? Ele diz, eu vou e toco. E pareceria que seria simples, o espírito vem, pega um piano e toca, no dia a dia, um piano físico, né? E São Luís, espírito também, que era o mentor do processo, estava ali a acompanhar, disse, olha, eu vou falar assim de forma mais amigável também, Allan Kardec, ele está a dizer isto, ele não está a mentir. Ele faz mesmo assim. O que ele não sabe é o processo, e eu vou te explicar. Então, o espírito São Luís diz assim, olha, o que ele faz é, aplica a vontade sobre os fluidos que estão à sua volta. Ele não faz isto racionalmente. Ele tem vontade de fazer. Nessa vontade, esses fluidos, essa energia eletromagnética, se quisermos, e hoje é mais fácil perceber isto, se adensam e ele então, com o movimento, a tecla desce. Mas não é ele que está a tocar a tecla, é aquele fluido que foi, aquela energia que faz isto. Hoje nós conseguimos, através de um comando, mudar isto, não é? Certo? Se eu quiser, muda aqui o slide. Não vou mudar de propósito. Mas posso mudá-lo. Vocês estão a ver alguma coisa acontecer aqui? Deste comandozinho para ali? Zero. Ou seja, há energias que nós desconhecemos. Aliás, desconhecíamos estas, não é? Mas aquela ainda desconhecemos. Então o processo, ele é feito através de uma fonte de energia. Aliás, perdão, um direcionamento de energia que nos vai faltando perceber como é que isto funciona. O Mauro está cá, não? Não. Chama-se, e falamos a semana passada. Que direcionador é esse? Qual é a palavrinha mágica? Ou seja, o que é que direciona alguma coisa para algum lugar? É a vontade. Uau! A vontade é a nossa grande força. É o querer. O querer é muito importante. Eu disse agora há pouco, se nós
amarmos alguém, não conseguirmos falar, estarmos distantes, ame, tenha vontade de iluminar a pessoa e nós vamos agregar essa luz e essa energia e vamos beneficiar essa pessoa. E isto nos traz grande alívio. Por quê? Porque a nossa consciência ou inconsciência, neste caso, nosso desconhecimento, não permite ver. Mas nós sabemos que funciona assim. Isso parece física quântica, né? Ou seja, há coisas que só pode ser desta maneira. Então, quando nós chegamos a esse patamar, nós estamos a aplicar vontade. Por favor. A Márcia disse, né, que é a maior força do Espírito. É o maior atributo do Espírito. Lembrar o seguinte, tudo aquilo que está à nossa volta está sob nossa influência. Mais distante ou mais próximo. É a nossa vontade que rege aquilo que nos acontece. E isto parece assim, aquelas conversas assim, holísticas, você pede e acontece. Não, aí você vai juntar o merecimento, vai juntar a necessidade, uma série de possibilidades na nossa vida, mas as energias e a vontade vai nos conduzir, ou irão nos conduzir, para aquilo que nós pretendemos. Daí Jesus ter dito assim, quando nós temos dúvidas do que nós queremos, né? Jesus disse assim, olha, onde está o teu coração? Ele não diz bem isto, ele diz onde estiver, não é? Mas onde é que está o teu coração? Então, esse é o teu tesouro. Ou ao contrário, também posso pensar. Qual é o teu tesouro? É aí que está o teu coração. Então é interessante que aquilo que nós buscamos é onde nós nos colocamos. Não haja dúvida disto. Então, a vontade proporciona esse tipo de coisas. Ora, esse fenômeno, né, do Espírito fazer aquilo é pela vontade do Espírito. Muitas vezes fazemos as coisas de forma mecânica, não nos apercebemos. Então temos ali aquilo que poderíamos chamar de um agênere. Entretanto, que é um Espírito que se manifesta e desaparece. Certa feita, nós tínhamos Chico Xavier que precisava levar uns alimentos para umas pessoas que ele atendia, umas famílias pobres. E naquela semana ele não tinha, naquele fim de semana ele não tinha nada, zero. E ele disse, eu vou lá na mesma. Eu vou lá, vou conversar com eles. E o que ele levou para aquelas famílias pobres? Levou água. Água para ser abençoada, iluminada, com boa vontade, para que todos pudessem pelo menos ter a companhia dele. E houve quem reclamasse. Vem aqui, não traz nada. Né? Nós somos muito gratos, não somos? Não é? Pois é. Acho que em várias circunstâncias a gente pode pensar nisso. Vamos falar um pouco mais em tempos. E, entretanto, aparece-lhe um caminhoneiro com um caminhão cheio de alimentos e diz, olha, teve um senhor, ela perguntou quem era Chico, sou o Chico, sou eu. Ele diz, mas já tem aqui um caminhão, foi uma pessoa de São Paulo que enviou assim, assado e tal. Mas como é que sabia que eu estava aqui? Né? Olha, teve um senhor de barbas brancas que me indicou, fui lá à sua casa, o senhor não estava, e um senhor de barbas brancas, muito simpático, disse onde é que o senhor estaria e eu vim cá. E quem era o senhor de barbas brancas, muito simpático? Quem é que sabe? Bezerra de Menezes, espírito iluminado. Ora, que apareceu para o senhor e comunicou-se com ele. Ou seja, nós se calhar temos casos desses e nem nos apercebemos. Tá bem? Até aqui estamos a falar de agêneres, né? Dentro da percepção de que isso é um gênero de uma aparição. E Allan Kardec fala da questão dos homens duplos por causa disso. Detalhe. Qual é a aparição que vocês já mais ouviram falar? Fátima, né? Fátima. Na semana passada eu não falei de Fátima, né? E nós estávamos a falar de aparições, mas falamos do Espírito Martin, que tem uma história impressionante. Mas há aqui um detalhe curioso com Fátima. Vamos pensar um pouco daquilo que o Espiritismo nos ensina. Então, quando há uma aparição, todos veem? Não. Alguns veem, ou um vê e descreve. Olha o que aconteceu com os 3 pastorinhos, com as 3 crianças. Alguém se recordará da história, naturalmente. Quem começa a ver é só uma, né? Okay? Que era Jacinta. Começou a ver, né? Os outros não viam. Então, o Espírito que se apresenta, Nossa Senhora ou Maria, como quisermos, o que diz? Vocês também vão ver. Avisa Jacinta que os outros também vão ver.
Ou seja, ela proporciona campo energético dela, mas também os auxilia na visão da sua presença. Tanto é que as pessoas que iam lá, as crianças oravam, o ambiente se modificava, mas não viam a aparição. Percebem, né? Isso é uma aparição. E nós temos isso na nossa história. É curioso que, por exemplo, esse processo, mesmo no meio espírita, volta e meia, as pessoas tendem, será que aconteceu? Aconteceu mesmo, literalmente. E programado, não foi uma coisa assim, tem lá umas crianças, eu vou aparecer para elas. Não, estava tão programado que houve pelo menos um centro espírita, se não me engano foram 2, mas um centro espírita, colocou um anúncio no jornal, antes dos factos, a dizer, irá acontecer um processo assim, assim, explica a aparição e que trará uma mensagem que irá modificar a forma das pessoas verem. Está lá escrito, ou seja, o centro espírita recebeu essa mensagem e teve esse cuidado de fazer essa menção. É pouco se fala nisso, é natural, não é? Porque não haveria grande interesse, mas o facto é que está registrado. Se procurarem mesmo na internet e por aí fora, vocês vão ver. Hoje não trouxe porque não vinha provavelmente preparado para isto, mas vão encontrar essas notas. Também vão ver essa notícia, mesmo recorte do jornal, porque naquele tempo não tinha internet, certo? Pelo menos na Terra não. É? Então o que é que eles fizeram? Para além do anúncio, fizeram o recorte do jornal e o guardaram. Tá bem? Com a data, tudo direitinho. Okay? Então aparições, para nós pode parecer uma coisa assim, estranho para quem não acredita ou acha que isso não existe, mas em boa verdade vive com isso constantemente e nem se apercebe. Okay? No nosso dia a dia. Então vamos lá. Dúvidas? Como é que está o semáforo? Como é que está o semáforo? Está vermelho ou não? Se estiver vermelho, tudo bem. Eu aceito reclamações. Normalmente fecha às 9, né? Mas aceitamos reclamações, retaliações também, com todo o gosto. Dúvidas é no amarelo. Alguém está no amarelo? Esteja à vontade. Verde? Vamos continuar? Então lá. Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste em que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis, quando se toca, não são perceptíveis a toda a gente, indistintamente. Os espíritos só se mostram quando o querem e a quem também o querem. Tudo bem? Racionalidade na coisa. Senão seria uma festa. O espírito diz assim, eu vou aparecer. E aparece, anda com a gente, trabalha, né? Nós tivemos um caso, eu não sei se vocês se recordam, foi há pouco tempo, em que havia ali uma estrada chamada Emaús, que levava a Emaús, na estrada de Emaús. E estão assim umas pessoas tristes porque a pessoa que eles reverenciavam, que achavam que era o seu líder, tinha morrido. E que olha, acabou tudo. E eles vão caminhando. Contar suas desditas, o que é, como é que será o futuro. E alguém se aproxima e começa a conversar com eles. Conversa, anda com eles, depois juntam-se. Só quando vão dividir o pão, porque reuniram-se, é que se percebem que é Jesus que está com eles. Está tudo registrado. Repare, partir o pão, isso é tangível. E esteve com eles vários dias. Ou seja, ele está em espírito, ele não está no corpo físico, ele está em espírito adensando o seu corpo físico. E nós muitas vezes pensamos, Jesus foi ao sétimo céu, né? Também tem essas coisas, desceu aos infernos, depois foi para o Senhor, está nos aguardando, não, ele está conosco. Ele não está conosco aqui fisicamente, porque senão não fazia nada da vida, né? Okay? Era um bocado aborrecido. Mas ele está conosco em espírito. E não é veneração, é facto. É facto. É tão simples, quando nós oramos ao Cristo, nós buscamos a sintonia com Ele. Aí a pessoa diz assim, mas eu devorar a Deus. Claro que sim, devorar a Deus. Mas se nós temos caminhos que nos tranquilizam e criam essa ligação, podemos fazê-lo. Quem gostar muito de São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, isso aproxima-nos de Deus por quê? Por causa da sintonia no bem. Porque queremos o bem. Tudo bem? Então, eu nem sei porque eu vou por aí, mas fui, ok? Mas é por causa da organização. Não é à toa que as coisas acontecem. Elas acontecem de forma pensada. Há leis para estas coisas, ok? Um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia, a um ou a muitos dos presentes, e não ser visto pelos demais. Por exemplo, se tivesse aqui um espírito,
Desculpa. Tem muitos, né? Alguns podem estar a ver e só me dizem no final, outros não dizem, né? E pode, curiosamente, imagina que nós temos aqui 4 médiuns videntes que veem. Não vão ver a mesma coisa. Poderá haver coincidência num ou no outro. Mas não vão ver a mesma coisa. Por quê? Porque o padrão daquilo que lhes é mostrado é diferente. Aquilo que é necessário ver. E do próprio médium. As suas aptidões. Nós temos 5 sentidos. E alguns de nós veem melhor, outros veem menos bem, outros escutam mais, outros escutam menos. Então, vocês já brincaram para ver a capacidade auditiva, né? Com o sistema hertziano, né? Em que grau é que está? Há pessoas que não estão a ouvir nada, tu não estás a ouvir isto. Né? Então, o sentido mediúnico tem a mesma característica. Está bem? É só um sentido. Nem faz as pessoas melhores ou piores. É só um sentido. Quem escuta mais é melhor do que o outro que escuta menos? Então, na mediunidade é igual. É físico. Está bem? Acendeu algum amarelo? Olhe pelo pensamento. Não? Seja à vontade, gente. Às vezes eu falo as coisas de forma tão apaixonada que assim, não, é melhor não perguntar nada. Não, pode perguntar. Está bem? Então vamos lá. Boa. Sandra. Está assim. Está amarelo. É tipo uma coisa. Então, as pessoas têm capacidade de ver, ou quando surge uma aparição, porque é que às vezes só surge uma vez e a pessoa não vê mais? É pela necessidade do momento. Por exemplo, o caso de Bezerra de Menezes apareceu para aquele camionista porque era necessário. Entende? Ou seja, é só a circunstância. E há casos em que pode aparecer várias vezes por uma questão de mentoria, de apoio, de desenvolvimento. Não há uma regra para dizer aparece 1, 2 ou 3, é quantas forem necessárias. Obrigado, Sandra. Então, pois, não só aquela não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada pela só vontade do Espírito, aquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la momentaneamente, se entender necessário. Ou seja, num grupo ele adensa-se e apresenta-se para algumas pessoas, mas não quer aparecer para outras. Agora, como é que se faz esse mecanismo? É muito simples, eu vou explicar a técnica. Estou a brincar, não sei, não faço a menor ideia. É um trabalhão todo tamanho, não é? Mas a lógica, muitas vezes, não passa só por aquilo que ele faz nele próprio. É no que aplica ao médium. Ele ou o grupo. Está bem? Porque é uma questão de percepção de ambos os lados. Okay? Por que Allan Kardec está a falar isso? Por experiência. Por experiência. Ou seja, há pessoas, na reunião mediúnica, por exemplo, que ele está a realizar, há pessoas que estão a ver e outras não. Ora, daí ele depreende que para alguns é dado ver e para outros não. Ok? Eu já tive situações muito curiosas. Eu não vou contar todas, está bem? Não vou contar todas. Mas uma delas foi das primeiras que me obrigou a estudar um pouco mais. Nós estávamos num trabalho espiritual em que o grupo todo, e tínhamos alguns médiuns, o trabalho era um trabalho de cura, e todos os médiuns relataram coisas lindíssimas, inclusive sobre o próprio fenômeno da operação espiritual que estava a ser realizado, que foi inclusive testemunhado pela própria paciente, naquele caso. Muitíssimo interessante. Mas uma médium disse, não vi nada disso. Eu estava numa zona a atender espíritos muito difíceis, eu nem sabia como é que estava, eu ainda estou assim muito cansado, era o mesmo trabalho. Só que não eram sintonias negativas, não era isso. Estavam em funções diferentes naquele trabalho. Por quê? E isso que nos obriga a perceber. O trabalho de amor e fraternidade, ele não se dá só por aqueles que nos parecem precisar de ajuda. Está também na oportunidade de juntar vários pensamentos em comum, que é o que fazemos aqui, que é uma egrégora, né? Eu tenho que a Márcia também gosta, né? E eu sabia que ela ia fazer assim. Então, nessa união, os benfeitores dizem assim, espera aí, está preparado um ambiente em que nós vamos poder juntar essas energias positivas e vamos ajudar um grupo que nem tem nada a ver com esse assunto, mas que está necessitado em tal sítio. Então aquela emoção, aquela alegria, aquela gratidão permite criar essas energias para atender outros necessitados. É como o Evangelho no lar. Nós estamos ali a pedir aquele envolvimento, tranquilos. Para quem tem criança às vezes não é assim tão simples, mas depois a gente tem algumas dicas se quiserem. E o nosso vizinho é que está a ser atendido. E eu até posso nem gostar do vizinho, curiosamente. Mas se ele for merecedor e for boa pessoa, ele recebe o auxílio.
O não gostar é só responsabilidade nossa, não estou dizendo para fazê-lo. É só para perceber que não é a nossa vontade, é a necessidade dos nossos irmãos, com os seus créditos, que recebem estas bênçãos. Quando nós nos reunimos aqui pela manhã e temos esta opção, o que ocorre é que estão a ser produzidas aqui energias materiais. Nós utilizamos o termo fluido animal, mais denso do que o do espírito que está desencarnado, que é utilizado como autêntica matéria, que o é, mais quintessenciada, para operar autênticas cirurgias em outras pessoas necessitadas, que nós nem conhecemos. Por isso, quando se ora pela paz no mundo, nós não nos apercebemos, mas é de grande importância esse ato. Porque sobre toda aquela voragem de ódios e por aí fora, é lançado como se fosse um bálsamo, como um bombeiro que lança o químico para diminuir o impacto do fogo. Lança água para esfriar as temperaturas. Depois, vai depender do combustível que cada um tenha. Não depende da água, depende do combustível que lá haja. Mas o nosso trabalho é esse. O nosso comprometimento com as coisas da espiritualidade é servir, vendo ou não vendo. Porque conta muito o conjunto das nossas emoções. Está bem? Então, esta parte aqui está, sinais. Semáforo. Eu acho que é interessante a gente lembrar que a mediunidade ela é orgânica, apesar dela estar erradicada no espírito, ela é orgânica, né? Então, porque algumas pessoas veem e outras não veem, eu acho interessante a gente compreender isso, né? Algumas pessoas têm capacidade de ver os espíritos e outras não. Mas é no mesmo sentido, falávamos comparando com outro sentido qualquer. Eu, por exemplo, com o meu tato, posso perceber rugosidades que outros não percebem. A audição, a mesma coisa. A visão, a mesma coisa. Ou seja, eu só vou fazer aqui uma pequena nota aqui. A mediunidade em si, como um sentido, ela é física com propensão e interesses espirituais. Por quê? Porque a mediunidade está no físico. Está bem? Podemos falar aqui da glândula pineal, dos cristais que são tão estudados, das diferenças, podemos falar isso tudo. Mas o importante é perceber que ela é física, não é moral. Então não é por a pessoa ser médium ou deixar de ser médium que ela é melhor ou pior. Tenha mais compromisso com aquilo que sabe. Por isso é que Jesus diz, olha, vocês sabeis estas coisas e nós vamos aumentar aqui. E que conseguis ver isto, né, que fazeis de diferente. Mas nós ainda estamos a passar uma fase na nossa estrutura social que estamos a vencer. Muita coisa já melhorou, é facto, até na psicologia, na psiquiatria. Mas aliás, eu nem vou dar a conclusão, só vou dar o que acontece, vou explicar o que acontece quando alguém chega com com uma questão mediúnica mal resolvida, dizer assim, olha, o que você está a ver é mesmo verdade. Vamos conversar um pouco sobre isso. É verdade, então eu vejo mesmo. Vê, não é loucura? Não. Meu Deus. Vamos conversar. E o que é que nós dizemos porque é verdade? O que para si é muito estranho, para nós é o dia a dia. A pessoa chega em desespero, aí eu vi um espírito, olha que bom, né? Bom, eu vi um espírito, você não compreende isso? Compreendo, viu um espírito. Não é problema, é uma situação que deve ser esclarecida. E o nosso medo, muitas vezes, é pelo nosso desconhecimento. Tá? Então a questão aqui, de uns verem ou não verem, é pela capacidade que tem e da vontade do espírito também, se fazer mostrar ou não para aquela pessoa. Ok? Então, se entender se for necessário. A condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, faltam as propriedades da matéria ordinária. Ou seja, desde esta condensação do fluido, ele diz assim, faltam as propriedades da matéria ordinária. Se tal não se desse, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo e então todas as pessoas presentes as perceberiam. Detalhe, leiam isso da seguinte forma, ele está falando de aparições, não está falando de materializações. Numa materialização, o fluido animal ele é condensado de tal forma, junto com do próprio médium, junto com o fluido universal que está à sua volta, e aí nós vemos, alguns já viram, aquelas imagens de pessoas brancas, com viscosidade, por aí fora, mas isso vai muito para além disso. Pode ter cor, tem temperatura, isso é materialização. Nós aqui estamos a falar de aparições, tá bem? Por isso é que ele faz esta nota. Como ele está a falar de aparições, ele diz, a condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, faltam a condensação do fluido,
faltam as propriedades da matéria ordinária. Porque é uma Aparição. aparição, ok? Tem uma aparição, não é? Está lá Nossa Senhora de Fátima. Ah, está lá, quero ver. Quer pôr a mão? Não faz nada. Nem vê, nem toca, nada. Por quê? Porque não é tangível, é uma aparição. Tudo bem? Ok? Então, um é de fenômeno inteligente, mediúnico, perceptível pelo próprio médium. O da materialização, toda a gente vê. É um fenômeno mediúnico na mesma, só que toda a gente vê. Por isso é que diz que é de materialização. O de Jesus, que eu falei agora há pouco. É aparição? Não, é materialização. Porque ele partiu o pão com eles, ele esteve com eles, tocaram. Tomé quis tocar, né? Aquilo é uma materialização. Está bem? Tudo bem? Ah, então, Casimiro, por que você usou este exemplo no início? Para perceber que esses fenômenos são muito comuns. E depois há aqui muita proximidade entre eles. Está bem? Mas Todos viam Jesus. Quando ele aparece para Maria Madalena, que ele fala, não me toques, Maria. Pode ter sido, naquele caso, não uma materialização, mas uma aparição. Naquele caso. Naquele caso. Em Emaús, materialização. Sim. Ok? Agora, disto tudo, em que nós estamos a falar de materialização, aparição, o que é que nos fica no final de mais importante? Por que é que estamos reunidos aqui de manhã e falar sobre aparições? A imortalidade. A imortalidade. A individualidade após a morte. O intercâmbio entre os dois planos. O intercâmbio. Então nós estamos a tornar o processo para nós natural. Não há nada de sobrenatural, que é assim que começa Allan Kardec sobre o processo das aparições. Só é sobrenatural aquilo que está fora da natureza. Como nada está fora da natureza, o que acontece é que nós não conhecemos as leis da natureza, e a natureza inclui a humanidade, para nós parece uma coisa isolada. E não é isolada, faz parte das regras da vida. E isto leva-nos a um compromisso de maior, eu vou dizer, instrumento de percepção, mas maior responsabilidade perante a própria vida. Porque eu já não acho que a vida continua para além da morte. Eu tenho certeza. Eu sei que esse é um embasamento total. Eu sei que a vida é para além da morte. Então, se nos perguntam, ou se a nossa dúvida na hora de tomar as nossas decisões e até de alimentar as nossas emoções, e isto é que é interessante, estas emoções, ou isto que eu vou fazer, se coaduna com aquilo que eu sei sobre a vida? Este ato que eu vou fazer, ele está condizente com a perspectiva claríssima, com o meu conhecimento de que a vida é eterna e que isto é meramente passageiro? A emoção que eu estou a sentir e a guardar há tanto tempo de forma que me prejudica, eu nem me apercebo muitas vezes, que me prejudica, ela está de acordo com a minha eternidade? Então são as aplicações morais sobre os conhecimentos que se adquire. Fora disso, conhecer não nos melhora. Só nos responsabiliza. O que nos melhora é utilizar bem estes conhecimentos. Então, por exemplo, quando estivermos a ouvir alguém falar, seja um católico, um evangélico, um ateu, falar sobre Fátima, sobre a aparição de Fátima. Eu não acredito na aparição de Fátima. O que é que nós vamos fazer? Nada. Temos que respeitar a opinião e a base de conhecimento do próximo. Isso é fraternidade. Jesus, quando estava com as pessoas, por exemplo, apresentou-lhe a moeda. Senhor, é lícito cobrar ou pagar os impostos aos romanos? Jesus não teve a dizer, amigo, anda para cá que eu vou ter uma conversa consigo. Não era o que ele queria. Ele só queria colocá-lo numa cilada, digamos assim. Queria perturbar o seu trabalho. E ele dá-lhe uma resposta sábia, não vou estar aqui a repeti-la. E ele respeitou a pessoa. Então nós devemos respeitar o nosso próximo, com um detalhe, mesmo dentro de casa. Mesmo um familiar próximo ou distante. Porque é fácil falar isso para os outros que estão na rua, não é? Mas
eu vou vos dizer uma coisa, que na nossa vida pode pesar mais do que as questões materiais, que é a solidão de ideais. A solidão de ideais, o que ela faz conosco? Começa assim, ninguém me entende, e aquela que eu acho maravilhosa, eu não sou deste mundo. Adoro essa, adoro. Adoro porque acontece muitas vezes, né? Mas eu sei que somos deste mundo. Ah, não, mas eu não... Eu acho que eu sou um daqueles anjos, né? Ou daqueles espíritos que veio de outro planeta e tal. Mas, gente, mesmo que eu tenha vindo de outro planeta para cá, onde é que eu estou? Então eu sou daqui, gente. Né? Eu sou daqui. Eu vou brincar convosco e falar sério. Às vezes as pessoas imigram e dizem que não são do lugar para onde foram. Aí o sofrimento é grande. Acredito. Sofrimento é muito grande. Então, vai para um sítio, é lá que você está, é lá que você vive. Então aqui é a mesma coisa, ou seja, estamos na Terra, vamos viver e sentir que estamos na Terra e não fugir através das nossas emoções, muitas delas vaidosas, pretensiosas, a dizer que não, eu estou muito acima. Por quê? O que transforma e permite que haja um campo de mudança no ser? É uma palavrinha mágica, começa por H. Humildade. Quem foi que disse humildade? É a humildade. É essa que abre portas, não para a minha mudança, abre as portas para que eu tenha as ferramentas e as aceite e assim eu as mude. Eu mude a minha forma de ver o mundo. Então, esses conhecimentos não devem nos colocar acima de ninguém, porque não coloca. Mas, às vezes, na nossa fantasia, nós pensamos e dizemos, ele não sabe nada, por isso é que ele faz isto. Não, gente. Essa pessoa que não sabe nada, muitas vezes faz muito mais do que nós. Espontaneamente. Este respeito pela sociedade permite-nos perceber essas coisas. Então, eu não acredito em Fátima. Tudo bem, não acredito. Não é? Eu não acredito, mas gostaria de saber a sua opinião. Boa, vamos conversar. Mas quer continuar a não acreditar no final, quer só discutir e tal? Tudo isso depende, né? Ou então, eu acredito, foi um milagre. Se a pessoa diz que é um milagre, está a falar de uma derrogação das leis de Deus. Coisa que não existe. Se Deus tivesse a derrogar as suas leis, é porque ele tinha falhado nas leis. Aí já não seria Deus, provavelmente haveria umas eleições quaisquer e iria alguém que não se enganasse. Então Deus não se engana. Então não é sobrenatural, nem é um milagre. Faz parte da vida. Peraí. Então se uma alma daquela natureza, que encantou, que demonstrou a sua luz, e não só a luz, porque a luz a gente já conversou em tempos que podemos falar, mas o teor da mensagem pacificadora. Estamos diante de uma alma nobre. E aí eu começo a fazer aquelas perguntas que falamos há pouco. Uma alma nobre? Então, se nós, quando morremos, ficamos a aguardar um juízo final, por que esses estão acordados? E se esses estão acordados, eu também não posso estar acordado? E isto vai modificando a nossa forma de ver o mundo. Tá bem? Questões sobre aparições. Ou aquilo que estivemos a falar de uma forma geral. Eu tenho uma, mas não tem a ver com as aparições. Que foi quando o Casimiro falou das nossas emoções. Da certeza da vida é eterna. Não é? Nós temos espíritos imortais. Eu não sei os colegas, mas eu sou a pessoa mais não sou, mas sou uma pessoa imperfeita. Já há situações, e eu passei uma semana passada no trabalho que eu faço, voluntariado, em que uma filha ia assistir pai. O pai... Estava desencanado. Sim. E eu fiquei muito aflita, porque... E eu fiquei aflita, apesar de nós sabermos isto, de falarmos, eu tenho dificuldade em sentir dessa forma. Uhum. Eu muitas das vezes acho que é o apego que nós temos, não tenho a certeza, que é o apego que nós temos à pessoa que está ao nosso lado, seja pai, seja irmão, seja filho, seja o que for, é o apego. E lidar com o apego é muito difícil, porque é quase um duelo interior, que nós sabemos que a morte não existe, mas temos aquela emoção, aquele sentimento de querer a pessoa ao nosso lado. Sim. E sentimos fragilizados e sentimos com medo, quase que nos tiram o tapete do chão. Sabemos que estamos cá e que somos espíritos
embora em sociedade e no núcleo familiar, sabemos que somos espíritos individuais. Todos nós, apesar de estarmos na família, todos nós temos o nosso caminho. E às vezes é tão difícil entender, compreender, colocar-se no lugar do outro, apesar das como é que eu ia dizer? Está-me a falhar, apesar das escolhas de cada um, torna-se muito difícil, eu falo por mim, como é que eu dou a volta a isto? Como é que eu consigo ficar em paz, tranquila interiormente, aceitar, mesmo se eu não aceito, é assim, não Sim, é? a morte ou a morte até de alguém que seja familiar, ou no caso dessa filha, né, que estaria, entre aspas, a perder o pai no ponto de vista do sofrimento. Sim. Perceba o que eu estou a dizer? Sim. Como é que eu, enquanto espírito encarnado, imperfeito, sabendo ou tendo este conhecimento da doutrina espírita, como é que eu consigo trabalhar em mim o apego? Posso? Pode. Eu peço desculpa, não é? Não. Eu, pensando que entendi a proposta, eu quero dizer que o testemunho que você deu é toda a gente. Portanto, não é uma questão de imperfeição. É uma questão de progresso emocional. Ah, mas então eu estou atrasado. Não, não é nada disto. Então o que acontece? Nós passamos séculos e séculos e milênios sendo ameaçados pela morte. Olha que a tua pena é de morte. Olha que isto, aquilo, outro. A morte é terrível. Junte-se a isto o nosso desconhecimento do que acontece do lado de lá. Porque aparentemente é um corte que não volta a ser atado o processo. Então, para lançar a resposta, que não é resposta, ela nem nunca é conclusiva, porque há vários patamares, mas eu quero vos dizer um testemunho espiritual que tive certa feita. Uma mãe, a gente fala da mãe aqui não é por ser mãe, aquele era mesmo um caso, era mesmo uma mãe cuja filha desencarnou muito cedo, para os padrões, né? Ela desencarnou no tempo certo, para os padrões que se pretendem em relação aos filhos. E o espírito de irmã Antonieta, um espírito que lida muito com a atividade infantil, era um trabalho, curiosamente, relacionado com o processo de perturbação espiritual junto a crianças. Isto até merece depois, para quem quiser, um dia falaremos sobre isso. Porque a gente pensa que as crianças não têm, não, são espíritos. E irmã Antonieta diz assim: fale para a nossa irmã que a dor da separação é infinitamente menor do que a alegria do reencontro. Quando eu ouvi aquilo, eu captei aquela energia toda. Uau, isto realmente é poderoso. E eu disse tal qual me foi dito. E senti um grande alívio. Por quê? Porque a mente não estacionou no momento da separação. Ela lançou-se para o futuro. Ela viu-se a abraçar com a filha. E aquilo lhe deu uma luz, uma energia que até pode ser momentânea. Porque depois nós continuamos a reclamar, que é o nosso padrão normal, que ainda nos encontramos. Mas a perspectiva da fé no futuro, que Allan Kardec faz referência, no Evangelho com muita veemência, faz-nos perceber que a dor momentânea ela vai ser substituída pela esperança. E a esperança ilumina, nos cura e nos coloca... Lembra que eu disse no início? Queremos amar ou dizer alguma coisa a alguém? Digamos, porque isso coloca-nos lá. Bom, esse é um processo. O mecanismo depois para a manutenção dessa esperança é o conhecimento, o estudo, recentrar, como fazemos aos domingos. Para quê? Para que a certeza da existência para além desta vida passe a ser uma ciência, um conhecimento. Ainda assim, conhecendo, o que é que ocorre? É que nós trazemos na nossa pele as experiências do passado, a separação, as inúmeras desencarnações, as incertezas, e isto faz com que estas marcas, só com a experiência, sejam ultrapassadas e substituídas por novas emoções. Numa próxima reencarnação, que eu prevejo para longe, tá bem? Porque ainda temos muito tempo nessa, o que vai ocorrer é o seguinte: eu trarei para a espiritualidade a grande alegria de saber que tudo aquilo que estivemos a estudar é mesmo verdade.
Então, vai nos preencher. Então, na próxima reencarnação, aqueles medos e atavismos e dificuldades que tínhamos, aquelas ameaças, elas estarão a ser substituídas por novas emoções, cada vez mais fortes. Então, é uma terapia a médio e longo prazo. Quanto mais eu quiser saber a verdade, mais cedo se instala essa certeza. Quanto mais eu refutar e me vitimizar, também podemos fazê-lo, mais demora, porque sou eu que faço a agregação dessas emoções. Aliás, dos efeitos das emoções em nós. Então, é perfeitamente compreensível que tenhamos esse tipo de emoções numa fase, só que outro elemento, por isso não dá para ser numa só, né? Que é a compaixão. Compaixão pelo próximo. Quando nós estamos a orar por aqueles que partiram para a espiritualidade, e falamos isso na semana passada também, julgo eu, falamos sobre isso, da nossa emoção quando pedimos, penso que sim. Quando nós dizemos, Senhor, estou a pedir por aqueles que partiram. Muito bem, fazem bem em pedir. Agora, eu estou a pedir por quê? Porque estarão mal? Porque estarão doentes? Ou é porque partiram? Se foi porque terem, o facto de eu estar a orar por eles, por terem partido, não faz sentido. Porque eles estão vivos. Estão livres da ganga ou da canga do corpo. Estão livres. Estão a viver o seu momento. Então, se eu orar por causa disso, agora, se eu estiver a orar porque eu desejo bem, quero que estejam saudáveis, a gente faz também pelos encarnados. Não é pela disposição de terem partido. Porque, por exemplo, no caso que a Sandra citou, provavelmente não ouviram lá ao fundo, há uma compaixão pela filha que está a ver o pai partir. Faz parte da natureza. Mas a compaixão pela filha obriga-me logo a dizer, sim senhor, liberdade para a pessoa que vai partir, está no seu tempo, muito bem, agora vou amparar quem está cá. Porque mais sofre quem está cá do que quem parte. Quem parte, atenção, estando saudável, não é? Oh, que maravilha. Que bom. Afinal, e tem alegrias impressionantes. E nós, na ausência, no tal vazio que sentimos, acabamos por sofrer mais do que quem partiu. Isso são só ilações reais do cotidiano. Agora, por que ficam vazios? Porque eu acho que a pessoa morreu. E ela não morreu. Ela está viva, plena. Com cor, fala, estuda. Então, para encerrar aqui esta parte, só para terem uma ideia. Certa feita, está na hora. Vou contar esta muito rápida. Certa feita, a minha mãe recebeu uma carta psicografada do meu avô. E o meu avô dizia assim, minha filha, eu estou aqui na escola a aprender, tal, não sei o que mais, cuide disto, por aí fora. Tal. Minha mãe, espero que ela esteja ouvindo, já partiu, ela disse assim, meu filho, teu pai é um anjo, um ser luminoso. Eu disse, não, mãe, o vô, ele está, ela disse, meu pai, né? O vô, ele está numa escola, ele está a aprender. Ele disse, ou seja, nós não é porque morremos transformamos-nos em anjos. Continuamos a ser o pai, o avô, não é um anjo que está distante, que isso até nos causa alguma separação. É a mesma pessoa. Isso deve nos encher de alegria o coração. Não é outra, é a mesma. Passado um ano, pela mesma médium, agora em São Paulo, recebe outra mensagem. E diz, minha filha, você não entendeu. Eu estou mesmo numa escola, com carteirinha, caderno. Uou, não é? Ou seja, não, atenção, não foi para dizer está bem, mas não é nada disso. Não pretendo fazer esse tipo de coisas, obviamente, nem eu fiz. Mas é para perceber que são as mesmas pessoas. E continuam a vida. Então, o vazio só existe no nosso íntimo respeitável. Porque nós não compreendemos que a pessoa está viva. Agora, há uma outra emoção, que é a falta que eu sinto. Se eu sinto falta, é através da doação. A vontade de que o amor, a nossa luz, chegue à pessoa. Mas eu vou dizer isto em 2 minutos para alguém? Claro que não. É um crescimento. Mas, a partir do momento que eu sei, eu posso dizer algumas coisas. Porque quem está do outro lado, sente que nós sabemos o que estamos a dizer. É completamente diferente a gente dizer assim, não, está com Deus. Eu não queria que estivesse com Deus, eu queria que estivesse comigo. Né?
Então, é esta a realidade que nós assumimos na nossa vida, não como conhecimento, mas como um facto que vai preencher esse aparente vazio. Está bem? Sandra, firmeza, está bem? Esse trabalho de voluntariado nessas áreas exigem de nós uma capacidade e um esforço até para vencer as nossas próprias emoções, sem deixar de ter compaixão, benevolência. Está bem? Nós vamos encerrar, porque já está na hora. Está bem? E eu não sei, hoje é tema livre, tem passe na mesma, não tem? Tem? Muito bem. Então vamos encerrar. Algum vermelho? Não. Podemos mesmo? Vamos sentir gratidão. Esta é uma oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos num espaço tão pequenino, é facto, mas a lidar com coisas da espiritualidade. A partir do momento em que conhecemos estas realidades do Espírito, o corpo já não é uma fronteira. O meu campo de ação já não se limita à minha pele. Nós, para além de irradiarmos, porque compreendendo a vida a amamos mais, também nos tornamos mais integrais com Deus. É como o filho que sabe que é filho, é como o filho que conhece o pai e se direciona de acordo com as orientações que o pai estabelece para a harmonia do lar. Isto dá-nos segurança. As nossas fragilidades como que desaparecem aos poucos. E vamos conversar com o nosso irmão mais velho. Aquele que nos mostrou e conversou a respeito dos interesses de nosso Pai, que em verdade todos conhecemos. Mas como somos muito pequeninos, na nossa fase infantil, não compreendemos muito bem os caminhos. E o irmão mais velho é aquele que diz: o pai está a trabalhar, a cuidar de muita gente. Deem-me a mão. Eu vou vos mostrar os outros mundos. Eu vou vos mostrar o reino dos céus. E para que tu os compreendas e vivas livremente, dir-te-ei para que a cada engano que surge em sua vida e lhe prejudiquem, perdoe. Perdoe 70 vezes 7 vezes. E nos seus interesses imediatos, lembra-te sempre, amar a Deus sobre todas as coisas, para que teu objetivo de vida seja essa harmonia na casa de nosso Pai. Mas para o fazer, ama o teu próximo. Faz ao teu próximo aquilo que você gostaria que também fizessem a ti. Buscando-te, Jesus, na paz deste momento. Serenos e tranquilos. Deixamos que as bênçãos do alto, que agora recaem sobre todos nós, conduzidas por teus trabalhadores, a luz se derrama sobre a nossa cabeça, se espraia por todo o nosso corpo. E nós agregamos essas bênçãos como luzes, gotas cristalinas, seja como for. Mas cada uma de nossas células agora se ilumina com este conjunto de bênçãos. Em paz. Reiteramos nosso pedido do início deste encontro, Senhor.
para que aqueles que amamos, independentemente de os vermos ou não, recebam o nosso abraço, que agora sentimos adorados. Aqueles que desejamos beneficiar, sentimos, Jesus, que a Tua proposta é uma verdade curadora para a nossa alma. A Tua proposta moral que nos conduz à paz. Permite-nos nesta hora, quiçá vencendo-nos a nós próprios, a enviar ondas de paz para aqueles que na nossa memória nos fizeram mal, que não nos desejam o bem, para que eles se sintam amados e a receber, tal como nós, um tratamento luminoso. Pois que nós, apesar de nossas imperfeições, desejamos, Jesus, a cura. E há irmãos nossos que não desejam. Mas somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E Tu nos disseste, Jesus, que viestes por aqueles que estão doentes. Então desejamos trabalhar contigo. Não ser um problema, e sim trabalhar contigo. Doando daquilo que agora recebemos. Direcionando com afeto, com amor, com compaixão e com a benevolência para aqueles que ainda teimam em não Te encontrar. São nossos irmãos. Pela paz no mundo, que vislumbramos, Senhor, como este caudal de energias salutares, de paz, de esperança, a derramar-se sobre todo o nosso planeta. A visitar as regiões aonde há tanta dor, tanto interesse particularista, onde a fraternidade tem dificuldade em entrar. Faça-se a mesma paz que Tu nos deixaste nesta nossa bela casa. Acompanha-nos, Senhor, de retorno aos nossos lares ou a qualquer compromisso, reforçando o nosso pedido para que a Tua paz, com o Teu auxílio, seja a nossa paz, a paz da consciência. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Muito obrigado.